Pedimos para desligar os celulares por causa da plateia superior, senão o pessoal pode não ter condição de ouvir legal, tá bom? Lembrando que esse evento era para ser no mini auditório para 220 pessoas. Então eu fico muito feliz de ter todos vocês aqui. Boa noite a todas e a todos. Eu estou muito agradecida pelo convite que recebi, mas eu estou mais do que agradecida, eu estou muito comovida com a quantidade de pessoas que veio aqui me ouvir. Eu agradeço profundamente e espero não desapontá-las. Eu propus como tema democracia e sociedade autoritária. Eu dividi a minha exposição em 4 tópicos. O primeiro é a sociedade, o que é uma sociedade democrática. Depois, o mito da não violência brasileira. Depois, a sociedade brasileira como uma sociedade autoritária e as dificuldades para instituir, constituir e conservar uma democracia no Brasil. Eu vou ler para poder ir mais rapidamente, porque frequentemente quando eu começo a falar, eu me entusiasmo e de uma ideia eu salto para outra e da outra eu vou para uma terceira e quando eu vejo eu falo durante horas e horas e não é o caso de fazer isso com vocês aqui hoje de maneira nenhuma. Então, a leitura dá um fio condutor e um tempo de leitura e um tempo de atenção que é suportável para nós todos. Então eu começo com um tópico sobre a sociedade democrática. Nós estamos acostumados a aceitar a definição liberal da democracia como regime da lei e da ordem para a garantia das liberdades individuais. Visto que o pensamento e a prática liberais identificam liberdade e competição, essa definição da democracia significa, em primeiro lugar, que a liberdade se reduz à competição econômica da chamada livre iniciativa e à competição política entre partidos que disputam eleições. Em segundo lugar, a definição liberal significa que há uma redução da lei à potência judiciária para limitar o poder político, defendendo a sociedade contra a tirania, na medida em que a lei garante governos escolhidos pela vontade da maioria. A definição liberal significa, em terceiro lugar, que há uma identificação entre a ordem e a potência dos poderes executivo e judiciário para conter os conflitos sociais, impedindo sua explicitação, seu desenvolvimento por meio da repressão. E significa, em quarto lugar, que embora a democracia apareça justificada como um valor ou como um bem, ela é encarada de fato pelo critério da eficácia, que é medida no plano legislativo pela ação dos representantes, entendidos como políticos profissionais, e no plano do poder executivo pela atividade de uma elite de técnicos supostamente competentes, aos quais cabe a direção do Estado. A democracia, na perspectiva liberal, é, portanto, reduzida a um regime político
político eficaz, baseado na ideia de cidadania organizada em partidos políticos e se manifesta no processo eleitoral de escolha dos representantes, na rotatividade dos governantes e nas soluções técnicas para os problemas econômicos e sociais. Ou seja, a democracia se reduz àquilo que a gente escuta toda noite no noticiário da TV Globo. Ora, há na prática democrática e nas ideias democráticas uma profundidade e uma verdade muito maiores e superiores do que aquelas que o liberalismo percebe ou deixa perceber. Por exemplo, o que significam as eleições? Muito mais do que a mera rotatividade de governos ou a alternância no poder, elas simbolizam o essencial da democracia, ou seja, que o poder não se identifica com os ocupantes do governo. O poder não lhes pertence. É sempre um lugar vazio que periodicamente os cidadãos preenchem com representantes, podendo revogar os seus mandatos se não cumprirem o que lhes foi delegado para representar. É também característica da democracia que somente nela se torne claro o princípio republicano da separação entre o público e o privado. De fato, com a ideia e a prática da soberania popular, nela se distingue o poder e o governo. O poder pertence aos cidadãos, que o exercem instituindo as leis, criando as instituições políticas ou o Estado. O governo é uma delegação de poder por meio de eleições, para que alguns, no legislativo, no executivo e no judiciário, assumam a direção da coisa pública. Em outras palavras, somente na democracia os governantes não podem identificar-se ao poder e, portanto, não podem apropriar-se privadamente dele. O que significam, por exemplo, as ideias de situação e oposição, maioria e minoria, cujas vontades devem ser respeitadas e garantidas pela lei. Elas vão muito além dessa aparência de vontade a ser garantida pela lei. Oposição e situação, maioria e minoria, significam que a sociedade não é uma comunidade una e indivisa, voltada para o bem comum obtido por consenso, mas que, ao contrário, a sociedade está internamente dividida, que as divisões são legítimas e devem expressar-se publicamente. Da mesma maneira, as ideias de igualdade e liberdade como direitos civis dos cidadãos vão muito além da sua regulamentação jurídica formal. Significam que os cidadãos são sujeitos de direitos e que onde tais direitos não existam, nem estejam garantidos, tem-se o direito de lutar por eles e exigi-los. É esse o cerne da democracia, a criação de direitos. E por isso mesmo, como criação de direitos, ela está aberta aos conflitos, às disputas e aos antagonismos. O que é um direito? Um direito difere de uma necessidade ou uma carência e difere de um interesse. Uma necessidade ou uma carência é algo particular e específico. Alguém, um grupo, pode ter necessidade de água, um outro de comida. Um grupo social pode ter carência de transportes, outro de hospitais. Há tantas necessidades quanto os indivíduos e tantas carências quanto grupos sociais. Um interesse também é algo particular e específico, dependendo do grupo ou da classe social. Necessidades ou